Olá, meus nobres amigos inscritos e membros do canal Spook Houses Christian Raiders. Tio Spook aqui, não adianta, cara, a gente vê esses episódios, você olha, você fala, eu gostaria de fazer parte disso, tá? Não tem como. Ó, vou te falar, se eu fosse fazer a última coisa na minha vida, assim, depois eu poderia falar, morri, eu acho que era Loucademia de Polícia, eu juro. Cara, assim, eu gostaria muito de ter participado de um Loucademia de Polícia. Qualquer um aí dos 7, 8 vídeos que tem de Loucademia de Polícia. Puta, não sei, cara. Tackleberry, Hightower, o Zed, não tem, cara. Aqueles caras eram sensacionais. Eu tenho um quadro deles aqui em casa. Eu tenho um quadro, tá? Uma hora eu mostro pra vocês, que tá no outro quarto. Eu tenho um quadro do Loucademia de Polícia e eu tenho um quadro do Jones também. Que é aquele cara que fica tudo com a boca. Puta, é algo maravilhoso, né? E quando a gente fala do Chaves, não tem como você não dar risada em qualquer cena. Seja a aparição do Chaves, seu Madruga, seu Barriga, eram personagens incríveis. Aqui no Brasil nós tínhamos também personagens desse tipo, mas vocês não eram nascidos crianças. Nós tínhamos a família Trapo. Ronald Golias, que incrível participação junto à família Trapo. A Roselone também acho que participava. Você tinha o Pelé, o Jô Soares também participava. Então, assim, era muito engraçado ver o Ronald Golias tentando ensinar o Pelé a bater a falta. Cara, você chorava de rir. Ninguém conseguia segurar o riso, cara. Ninguém conseguia, sabe? Então, assim, a família Trapo foi algo maravilhoso pra TV. Depois veio o Sai de Baixo, com outro tipo de humor. Mas é que o Golias, ele cresceu muito com as expressões, igual o Jerry Lee Lewis, né? O próprio Jim Carrey, né? O humor das expressões, dos rostos, dos gestos. E isso era engraçado naquela época. O Chaves nem precisava de expressões do rosto, mas era simplesmente os trocadilhos que ele criava, né? Os personagens, eles eram cativantes. Mas dentre todos os episódios desta incrível família criada para nos alegrar, nós tínhamos um que era dos espíritos zombeteiros. Mira, Javito, onde estão os espíritos zombeteiros? Sim, por supuesto, está acá. Sim, nós vamos analisar esse episódio, só que com uma condição. O que acontece? Quando nós estamos em casa, vamos colocar um filme de terror. Eu vou assistir Amityville, eu vou assistir, sei lá, tem os filmes de terror que todo mundo gosta de assistir, né? Seriados de terror, show da Xuxa, aquelas coisas de terror que todo mundo se assusta, né, e fala, caracoles, eu não vou conseguir dormir nessa noite, na madrugada, vou ficar um tempão. Eu lembro que quando eu assisti O Chamado e O Grito, puta que pariu, eu fui assistir O Chamado no cinema, foi pesado. E O Grito, então, eu lembro que eu cheguei até realmente a tirar a coberta da cama, porque eu falei, eu não vou dormir com coberta aqui não, nem a pau. Quem assistiu O Grito sabe o que aquela mulher fazia nas cobertas das pessoas. Então eu tirava a coberta, falava, não vai ter coberta em casa. O Chamado eu tirei a televisão, falei, não, a televisão no quarto não preciso, já tô crescido, não preciso de TV no quarto. Tirei a TV do quarto, né? Porque você fica impressionado. O que acontece? Nós criamos formas de pensamento. A nossa forma de pensamento é capaz de atrair qualquer tipo de ser mediante a nossa vibração. Se você vibra o medo, o que acontece? Atrai as energias. Atrai seres do mundo espiritual, o qual você então estaria vibrando para então, né, esses seres verem a sua fraqueza, tipo, ele está com medo. Isso faz com que tais seres, eles adentrem. Meu óculos está com uma manchinha aqui. Agora, isso acontece durante uma gravação? Claro que sim. O filme Exorcista. Tem dois filmes que realmente foram complicados para os atores fazerem, o filme Exorcista e o Amityville. Amityville não, é Poltergeist. Exorcista e Poltergeist. O Spielberg não foi muito justo no Poltergeist, no primeiro Poltergeist, que aquela menininha, infelizmente, acaba falecendo. Ele usou sangue de verdade e a piscina com esqueletos de verdade.
acho que o Spielberg era um pouquinho sem noção na época. E quando a gente fala do Exorcista, o Exorcista também gerou muitos problemas nos bastidores. Tanto que este ano, agora de 2024, está previsto o Exorcista, que seriam então pessoas que iriam gravar um filme, né, utilizar essa película do filme, mas que tudo dá errado e que realmente atrai o ser para então possuir as pessoas. Que os pariu, como diria minha avó. Mas quando a gente fala de uma gravação, de uma telenovela, eu acho que o Chaves era considerado em espanhol uma telenovela. Eu acho que sim. Mas não importa. Nós temos aqui o nosso Chavito. Será que os atores, eles realmente podem se impressionar? Será que os atores, eles podem levar a sério isso? Se eles forem cristãos, será que durante uma sessão espírita poderia gerar uma confusão ou um mal-estar entre aqueles que estariam fazendo? Veja, isso é uma coisa para os fãs. Ver realmente se nesse episódio do Chaves alguém do elenco que é cristão provavelmente se colocou numa posição meio que indisposto ou falou, cara, eu não acredito nisso, acho que a gente vai estar mexendo com coisas que não são legais, acho que não é legal cutucar isso. De repente, o elenco foi selecionado porque eles não estariam, então, tão assustados para poder fazer isso. Mas lembrando, um cristão nunca ia fazer uma sessão espírita, como a gente vai ver. Provavelmente não. O cristão ele ia falar, cara, é contra as minhas convicções, é contra a minha religião, ou eu, realmente, como ator, eu não consigo separar o religioso dentro de mim. Então, não adianta eu fazer algo desse tipo, porque eu não vou realmente me sentir confortável. Imagina se o pessoal do Exorcista tivesse falado isso antes. Quem sabe todo mundo estava vivo. Brincadeira, são situações causais ali. Mas as formas de pensamento, né, são cruéis. Vamos lá. Uma sessão espírita do Chavito. Será que existem espíritos que foram atraídos durante a forma pensamento? Veja, atores eles têm uma habilidade sensacional de criar formas pensamento e criar arquétipos para os seus personagens. Atores de verdade, eles ficam num processo tão imersivo junto aos seus personagens que depois, para se desconectar, é muito difícil. E claramente a população não ajuda, porque geralmente um cara que pega um papel de um bandido ou um cara ruim, ele fica estigmatizado com aquelas energias. Ou quando o cara ele pega o papel de garanhão na novela, a gente já viu atores que realmente perderam a linha, chegando até a incomodar pessoas que ali estariam então como figurantes ou pessoas das emissoras tocando em suas partes íntimas e depois vindo pedir desculpa, falando, cara, eu não consegui separar o personagem. Fiquei muito preso a isso. Então as formas de pensamento são extremamente poderosas. Será que a nossa querida bruxita, ela conseguiu atrair formas de pensamento assim? E eu acredito que sim. Bora pro vídeo. Venimos a realizar la sesión de espiritismo. Vamos a realizar a sessão de espiritismo. A gente vai assistir em espanhol, tá? Porque obviamente eu não tenho direito de uso de imagem da versão em português, porque é do SBT. Está eu pensando que... Digo, a lo mejor... Sensacional, né? Ó o Chavito embaixo da mesa. Outro gato! Olha, já tá tremelicando ali, ó. Deu uma tremelicada ali. Deu uma de sinira. Perfeito. Meu, sensacional essa cena. Cara, assim, a gente tem energias dos atores e a gente tem as energias que estão ao redor. Tem muita gente que vai me odiar por causa desse vídeo, mas caguei. A gente vai se divertir. Vamos lá. Energias dos atores, né? Seu Madrogues, Dona Florindius e a nossa querida bruxita, que não era bruxa, era uma modelo, né? Ela era famosa, uma mulher muito bonita quando jovem, mas também toda maquiada a gente não consegue perceber a beleza dela. Vamos lá. Seu Madrogios,
Seu Madruga, nosso queridíssimo Ramon, nossa, um ator maravilhoso, uma pessoa incrível, uma pessoa que realmente o elenco tinha muito apreço por ele. A gente tem energia sobre ele? Temos. Então, numa cena dessa, nós temos a energia dos atores, nós temos os obsessores que estão ali na cena e nós temos as formas pensamento. As formas pensamento condizem da manifestação inicial dos próprios atores. Então o ator ele cria a forma pensamento para que, além obviamente do texto tornar-se vívido à sua mente, mas também para encarnar o personagem de uma maneira mais forte, mais condizente com o esperado. Ok? Então as formas pensamento de programação dos atores, elas são extremamente fortes. Sobre então o Somadrógios, nós temos aqui então o sistema nervoso dele tem energia sobre o sistema nervoso. Nós temos energia sobre todo o sistema respiratório e garganta. Garganta é complicado porque, obviamente, o Somadrógios ele era tabagista, né? Nota-se. Aqui nós temos garganta com problemas sérios já do ponto de energia da garganta, o que pode causar, então, tumores, caroços na garganta, problemas de corda vocal, tá? Interferir completamente na garganta, até mesmo causando, então, um possível câncer com relação à garganta, possível câncer, tá? Tem que deixar bem claro aos fanboys. Com relação ao sistema respiratório, então, pulmão comprometido e coração. Já nesta imagem já nota-se o coração dele comprometido, tá? Então, já dava para perceber a possibilidade de um problema cardiorrespiratório eminente aqui nesta imagem, tá? Seu Madrógios tem um obsessor com ele? Tem. Ele tem um obsessor com ele, assim como todos os seres humanos possuem, ou possuíram, ou vão possuir. Não é porque é o seu Madruga, né, que realmente ele está livre de energias de obsessores. Não, tá? Não é porque você gosta do cara que ele é um deus ou ele é um santo. Não é, tá? Então, ele tem um pesar sobre a região dos ombros, que é exatamente uma manifestação de um ser sobre suas costas. Ele pesa, ele afeta toda a região do ombro, toda a postura dele, como se alguma coisa pesasse sobre ele, tá? Esse ser age diretamente sobre a energia dele. Esse tipo de ser, ele infelizmente é um obsessor que age por interesse financeiro. Essa é uma coisa interessante para vocês. Por quê? Imagina o seguinte, imagina que você é uma pessoa que faz o que gosta e você é bem sucedido naquilo que você gosta. De repente, você se envolve com pessoas que começam a pedir dinheiro, seja você casa com uma pessoa que está mais interessada em suas riquezas, a sua família percebe que você tornou-se famoso e começa a agir atrás de você, e você começa então a gastar dinheiro, rios de dinheiro, para então doar dinheiro para sua família, ajudar sua família, e começa a pesar sobre o teu trabalho. O teu trabalho começa a perder a paixão, começa a enfraquecer, porque você não consegue ter o retorno financeiro sobre todas as emoções, o seu desgaste emocional que você aplica no seu trabalho. Tá? Isso aqui é um obsessor de interesse, um obsessor que age sobre interesse com relação a ele. E ele está agindo diretamente aqui no seu Madruguinha. Isso também é percebido pela enorme dependência familiar que ele possui. Essa enorme dependência familiar age diretamente sobre o ponto da vontade, passando então pelo ponto da família. Ou seja, a família torna-se o principal, né, o fator principal que leva ele à ação. Então toda a ação que ele faz, todo o trabalho que ele realiza, infelizmente, acaba indo para a família, não para ele, tá? Se fosse para ele, obviamente, teria um outro conjunto de pontos, tá? Dona Florinda tem uma relação muito complicada, o renal, tá? E não é aquela música do renal. A Dona Florinda tem uma energia muito forte em toda essa região da base da coluna, o que afeta todo o sistema renal e hipertensão, tá? Toda essa região do quadril dela é comprometida, então ela pode ter agora dificuldades sérias para se locomover, dores na cabeça do fêmur, enfraquecimento do fêmur, leia-se até mesmo osteoporose, ou seja, a fraqueza óssea. Toda a região aqui, então,
da família é comprometida, com rompimento familiares, perda de familiares, a tentativa ainda de segurar patrimônio ou de constituir, então, alicerces para preservar o patrimônio é feito, mas, infelizmente, isso acaba ficando sujo e turvo. Então, toda essa parte do sistema renal, problemas renais começam a aparecer e a hipertensão, tá? O sistema emocional dela também é extremamente travado, ela tem seus problemas, ela pode ter problema de fígado, ela pode ter diabetes, ela tem esse problema seríssimo de estômago agindo por causa de complicações emocionais, questões emocionais. E tudo isso está sendo colocado para as costas. Então ela pode ter sinais de problemas seríssimos emocionais, conflitos emocionais, conflitos pessoais que levam então a crises, principalmente a tristezas, mágoas, frustrações e até mesmo depressão, tá? Ok, forma pensamento também superativada, igual do seu Madruga, tá? O sistema nervoso dele é um pouquinho mais turvo, o que realmente demonstra então uma desestabilidade na saúde. Ela também tem formas pensamento e é muito legal porque a dona Florinda aqui, além obviamente dela ter essas formas pensamento, ela precisa tomar um pouco de cuidado com problemas de glaucoma, problemas de vista. Por quê? Porque essas energias elas estão agindo diretamente sobre as têmporas dela. Porém, ela é uma pessoa de fé, ela tem uma fé muito bonita, tá? Ela tem uma religiosidade muito mais forte do que os dois. Curioso isso, tá? O ponto da fé dela é extremamente alicerçado, porém é um ponto direcionado, é como se fosse uma virgem, a Virgem Maria, Virgem de Lourdes, ela tem um ponto muito forte atrelado a uma devoção de um. Quando é da Umbanda, por exemplo, a devoção tem 7 pontos em volta, formando a coroa dos orixás, tá? Então é engraçado, porque um budista ele tem 7 pontos, enquanto o cristão, por exemplo, só tem 1, e às vezes é bem fininho, bem curtinho. A nossa queridíssima Dona Crocro, eu gosto muito dela. Ela é uma atriz excepcional. O papel dela é um papel divertidíssimo, tá? Dona Crocro tem alguns obsessores muito complicados ao redor dela e que também podem perfazer junto a essa cena. Veja, quando a gente fala então do espiritismo, eu já estou pulando uma parte, eu sei, tio Spook, fala da Crocro, eu só quero deixar uma coisa clara. Seu Madrugas tem um obsessor dele. A dona Florinda tem essas energias sobre ela. Ela não tem um obsessor durante esta gravação, mas não significa que ela não tenha em vida, tá? A dona Clotilde tem um obsessor ligado a ela que está deste lado esquerdo, tá? Ele é um obsessor um pouco menor. Esses obsessores, eles têm uma ação um pouquinho mais complicada sobre as pessoas. A dona Clotilde, ela tem uma névoa sobre ela. Essa energia de névoa é complicada. Ela é vista, por exemplo, em pessoas que fumam, tá? Geralmente pessoas que fumam têm essas névoas ao redor, em decorrência das formas criadas pelo cigarro, tá? Que agem sobre o corpo de energia, criando uma densidade um pouquinho mais complicada para se penetrar. Ou mesmo, essas formas de pensamento, elas são criadas por pessoas que carregam conflitos sobre elas mesmas. É como se fosse um mecanismo de destruição dela, tá? Então eu não conheço esses atores, tá? Caso vocês conheçam, vocês escrevam aí no box e a gente tenta ver se bate com o que eu estou descrevendo para vocês, tá? Essa névoa é complicada porque envolve completamente todo o corpo de energia dela. Então fica muito difícil você conseguir penetrar. O que acontece? Problemas de glândulas, tireoide, paratireoide, principalmente timo. A sensação de enforcamento, sensação de sufocamento na garganta, tá? Problemas respiratórios causados por isso. E quando acontece de uma pessoa ter esse tipo de coisa, afeta completamente o emocional, desequilibrando o emocional. E isso é complicado porque, com relação a esses 2 pontos, quando age dessa maneira de sufocamento e causas emocionais, a pessoa começa a disparar os gatilhos. Esses gatilhos são exatamente causados por insuficiência respiratória, que levam então a crises de ansiedade, picos de nervosismo e angústias, tá? E isso é complicado, por quê? Porque se reflete aos grandes órgãos, então pulmão, coração, fígado e pâncreas. Pode causar diabetes, pode causar problemas cardíacos e pode causar insuficiência respiratória, tá? Exatamente só por causa de sufocamento, pressão na garganta.
Com isso, o sistema dela nervoso fica comprometido. Essa ação desse pequeno ser que está com ela está conectado diretamente sobre o ponto das emoções, causando, então, piorando essa situação de vulnerabilidade emocional, mas também causando, então, esse problema no sistema nervoso. Esse tipo de figurinha a gente vê muito em hospital psiquiátrico, porque eles gostam de agir sobre todo o sistema mental do indivíduo. Eles causam o estresse mental, cansaço mental, eles geram como se fosse um arame, aquelas redes elétricas, ele começa a dar curto nas pessoas, tá? Esses seres, eles são muito sacanas, e eles têm essa possibilidade até de andar em bandos para causar esse tipo de desconforto aos indivíduos. Quem contrata o serviço de análise de casa provavelmente já teve uma situação dessa descrita por mim em suas casas, tá? Então a ação, infelizmente, é destrutiva. É uma situação destrutiva. É uma pessoa que ela pode ser destrutiva. Ela pode ter problemas de inferioridade, ela pode se sentir insegura, pode se sentir mal. Ela pode realmente ser uma pessoa que por mais que ela represente, ela não se sinta tão bem fazendo o que ela faz, ela se fecha, tá? Ela tem essas crises, ela pode ter realmente esses problemas, tá? Agora, as formas de pensamento ao redor, criado, obviamente, pelos 3 atores que estão representando por uma sessão espírita, o chavito ali embaixo aprontando a sua, mas nós temos uma figura em especial que realmente pode pesar sobre essa situação. Por quê? Porque quando a gente faz essa cerimônia vamos brincar de copo, né, do brincadeira do copo, ou mesmo pessoas vão fazer o Ouija de uma maneira sem entender o mecanismo, ou com pessoas que são só adolescentes que querem brincar, a brincadeira do compasso, sei lá, a brincadeira do trucotoba, essas coisas que a molecada gosta de brincar, né, trucotoba, dedo no cu, essas coisas. Acaba atraindo... Tá, merda. Eu sei, 5ª série não sai de mim. Acaba atraindo certos seres do mundo espiritual. E esses seres, eles podem causar um problema. Então você, moleque responsável, que vai brincar com a brincadeira do compasso, brincadeira do trucotoba, dentro do cu do seu amiguinho, saiba que você está causando problemas junto ao mundo espiritual. E aí, aqui, dentro deste lado, nós temos uma figura que é do cenário. Essa figura do cenário que foi atraído, então, para a sessão espírita. Então nós temos São Madrugas, Dona Clotilde e ela com as suas formas de pensamento e tudo mais, tá? Beleza. Pode acontecer do Seu Madruga se sentir mal durante essa gravação? Pode. Ele pode vir a ter problemas, por exemplo, de aperto no peito. A Dona Clotilde, ela pode ter alguns problemas com relação à gravação? Pode. Ela pode sentir dores na base da coluna, pernas, quadril, tá? Até mesmo pela proximidade desse ser. Por quê? Porque esses obsessores, eles têm um mecanismo de proteção. O que acontece? Presta atenção, meu pequeno gafanhoto, isso aqui é uma aula para você. Esse mecanismo de proteção acontece com todo e qualquer indivíduo que esteja em um ambiente no qual esses seres se sintam desconfortáveis em permanecer. Você já provavelmente entrou em ambientes que você ficou desconfortável, você já ficou do lado de pessoas que você ficou desconfortável e tudo mais. Certos seres agem de posição inversa. Eles protegem aquilo que eles então fazem um efeito de parasita, ok? Tem o desenho do Parasite, né, e até o seriado, que é um espetáculo. Eu assisti o desenho. O desenho no começo é chato, mas depois você entende as questões morais que os parasitas então colocam sobre os seres humanos. E é muito bonito ver isso. O próprio parasita é mais humano que humano, né? Mas é uma coisa do próprio diretor, ou do desenhista, lá do quem realmente fez o Parasite. Então o parasita, ele tende a proteger aquele que ele então está envolto. Então ele vai agir sobre as pessoas, causando então, né, esses desconfortos. E aí a pessoa se manda. Este ser que está aqui, ele plasma como uma névoa. A gente já analisou seres que são como uma névoa, né, como uma onda no mar, mas quando os seres são como uma névoa, dentro do conceito budista e hinduísta, são seres ligados à inveja. Esses seres, eles não têm forma. Por quê?
Porque pessoas, por exemplo, do Instagram, né, essas pessoas de rede social e tudo mais, que realmente são viciadas nesse tipo de coisa e querem ser que nem o outro, querem ter o que o outro tem, querem ter a mulher do outro, o homem do outro, a casa do outro, o chibiléu do outro, querem realmente ter o corpo da Graciane, querem não sei o que acontece? Na hora que morrem, eles não têm a sua própria identidade física. Então eles plasmam como uma névoa, eles não têm forma. E nós chamamos isso do reino dos semideuses dentro da roda da vida do budismo, tá? Olha, eu estou elucidando tudo, estou desenhando tudo para vocês, tá? Não estou inventando nada disso, é só procurar na internet, você vai ver reino dos semideuses, roda da vida, budismo, tal. E aí o que acontece? Essa névoa, então, ele vai se aproximar e vai ficar nas costas da Dona Florinda. Ele vai se aproximar da Dona Florinda. Como é que eu sei? Pela proximidade e, obviamente, por essas duas figurinhas lindas, esses dois atores excepcionais, eles já terem, então, seu próprio obsessor e já terem, então, vamos dizer assim, energias suficientes que o estão acompanhando, como a nossa Dona Florinda, que ela não possui obsessores conectados, fica mais fácil ele só se aproximar. E aí ele vai causar pesares no ombro, dores no braço esquerdo e desconforto, tá? Claramente, só conversando com ela, mandei o WhatsApp, mas ela não me responde. Porra, fala comigo, Dona Florinda, né? Mas a gente só vai saber quando realmente algum fanboy contar como é que foi essa cena. Mas, contudo, todavia, já deu 26 minutinhos, a gente vai fazer uma pausa e a gente vai ver a cena, como desenrola e como a ação dos obsessores se dá durante essa sessão espírita. Tá? Lembrando, eu peguei diretamente aqui os 21 minutos, por quê? Porque é a sessão espírita que interessa. No começo tem o nosso queridíssimo Madrogas aqui ensinando ele como um sonâmbulo, tem certas brincadeiras do Chaves e tudo mais, só que, pô, não tem nada ali que realmente faça a gente parar para analisar, uma vez que a sessão espírita é o nosso maior interesse. Feito! É isso aí. A gente vai continuar daqui a pouquinho. Bom, recadinhos finais. Todo mundo que sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo. Sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam, me capacitam para que, por meio de técnicas complementares, a gente complemente a medicina e não substitua. Complementamos junto aos tratamentos das enfermidades física, emocional, mental, bem como as limpezas de casa e as análises de casas. E para aqueles que querem passar por isso, devem encaminhar um e-mail para limpezadecasas@gmail.com e lá vocês vão obter todas as devidas informações, bem como os respectivos valores. Sim, eu cobro porque eu sou um profissional das práticas integrativas complementares. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 3 formas de donation: PayPal, Seja Membro e Valeu. Os 3 encontram-se aqui abaixo, basta você clicar em qualquer uma desses linkzinhos para ser levado a uma pagininha que você pode doar o valor que você quiser ou puder, ou mesmo nosso site casasassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.